No vídeo de hoje eu separei 5 carros baratos que são excelentes e muito fáceis de manter para você comprar agora em 2023. Fique no vídeo até o final, pois as opções de hoje estão bem legais. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 80 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. Uma opção muito interessante de hatch, mas principalmente de sedã, é o Volkswagen Polo. É um baita carro dentro da proposta dele, só que infelizmente muitas pessoas acabam olhando muito mais para um Gol do que para um Polo, que é um carro melhor construído, mais acabado, equipado e seguro. Tanto que esse Polo tirou 5 estrelas no teste de colisão, enquanto o Gol zerou. Colocando tudo isso na balança, vale muito mais a pena ir direto para um Polo. E olhando de forma geral entre a concorrência, ele também se destaca muito, sendo um dos carros mais fáceis de manter. Para quem quer um carro familiar, o sedã é bem mais interessante. Apesar do espaço interno ser bem parecido em ambos os modelos, o porta-malas já tem uma grande diferença. Enquanto o hatch tem 250 litros, o sedã passa a ter 432 litros, bem maior e condizente para uma família. O modelo que eu selecionei para o vídeo é com motorização 1.6 e câmbio manual. Nessa configuração, ele tem apenas a versão de entrada, a Sportline. E o interessante é que mesmo sendo a versão de entrada, ele já tem equipamentos bem legais para a categoria e até alguns opcionais legais, como o ABS, o Doppler Bag e até o rádio com Bluetooth. Partindo para a mecânica, ele tem um motor muito conhecido em toda a linha da Volkswagen, 1.6 é a 111. Ele já é flex e gera 104 cavalos com álcool e 101 cavalos com gasolina a 5.250 RPM. Ele tem 15,6 kg de torque com álcool e 15,4 kg de torque com gasolina a 2.500 RPM. O câmbio que ele utiliza é um manual de 5 marchas. Por ser um carro relativamente leve, ele tem boas acelerações. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 11,2 segundos e atinge uma velocidade máxima de 190 km por hora. E no consumo, ele faz até boas médias. Dentro da cidade, espere uma média de 7,7 km por litro com álcool e 10 km por litro com gasolina. Já na rodovia, essa média passa para 9,8 km por litro com álcool e 12,7 km por litro com gasolina. Um Volkswagen Polo 1.6, mais ou menos do ano de 2010, você vai encontrar em um preço médio entre 30 e 35 mil reais, dependendo dos opcionais que ele está equipado. E é uma excelente escolha nessa faixa de preço. Você vai levar um carro bonito, bem equipado, econômico e muito fácil e barato de manter. E é uma opção bem melhor do que um Gol, que é uma opção que as pessoas acabam mais escolhendo. O Fiat Palio de segunda geração chegou aqui no Brasil em 2012 e teve uma grande evolução em relação ao antigo modelo, que é muito conhecido por ser um carro um pouco mais simples, mais para o dia a dia mesmo. Essa geração aqui não virou um carro premium, mas já é um carrinho mais legal, mesmo sendo mais simples, assim como o Gran Siena também. Ele é disponível com motor 1.0, 1.4 e 1.6. Particularmente, a versão que eu acho com o melhor custo-benefício é a 1.6 a partir da Essence. E o interessante é que se você garimpar, você pode achar alguns Palios com os opcionais bem legais, como o ABS, o Doppler Bag, que já são itens de série, mas alguns equipamentos que eram opcionais, como os airbags laterais, o piloto automático, retrovisor interno fotocrômico e até o teto solar. Mas aí você vai ter que garimpar bem e, dependendo, é um pouco mais caro que as versões de entrada. Porém, vale a pena porque você, embora leve um carro popular, você vai levar um carro já mais completinho para casa. Partindo para a mecânica, o motor que o Palio usa já é o e-Torque, só que por aqui 1.6. Ele gera 117 cavalos com álcool e 115 cavalos com gasolina a 5.500 RPM. Ele tem 16,8 kg de torque com álcool e 16,2 kg de torque com gasolina a 4.500 RPM. O câmbio dele é um manual de 5 marchas. O Palio pesa pouco mais de 1.000 kg, o que dá um bom peso-potência para ele. Ele tem um desempenho muito bom para a proposta dele e no dia a dia você vai sentir que é um carro bem legal.
Ele faz de 0 a 100 km por hora em 9,8 segundos e atinge uma velocidade máxima de 192 km por hora. O consumo poderia ser até melhor para um carro de entrada, mas ele também não faz feio. Dentro da cidade, espere uma média de 6,8 km por litro com álcool e 10,4 km por litro com gasolina. Já na rodovia, ele faz uma média de 9,2 km por litro com álcool e 13,2 km por litro com gasolina. Aqui na minha região, um Fiat Palio 1.6 2012 tem preço médio entre 28 e 33 mil reais. Mas se você for pegar um modelo um pouco mais equipado, com teto solar, por exemplo, aí você vai ter que gastar um pouco mais, cerca de 35, 40 mil reais. O Renault Sandero é um bom hatch que se destaca no espaço interno e na praticidade para rodar no dia a dia, já que tem uma boa altura em relação ao solo para um hatch. O modelo que eu separei para a lista de hoje é de 2011 na versão Privilege, que é a topo de linha. Esse modelo já tem facelift, é mais bonito. Para a época, considerando as opções populares, eu acho o Sandero um dos mais bonitos da categoria e talvez um dos mais equipados também. Ele tem um entre-eixos relativamente grande para um compacto e um bom aproveitamento. O entre-eixos dele é de 2,59 metros, a largura dele é de 1,74 metros. E o porta-malas tem 320 litros. Ok, não é muita coisa, porém chega até próximo de alguns hatches médios. O Sandero nessa versão já tem equipamentos bem legais. Ele já entrega o controle de som no volante, o computador de bordo, direção hidráulica, vidros, travas e retrovisores elétricos, o ar-condicionado, entre outros equipamentos. E na segurança, ele também já é um carro um pouco mais interessante. Ele tinha como os opcionais o freio ABS e o duplo airbag, que para a época é até ok. E se ele tiver com esses dois opcionais, ele também já tem um apoio de cabeça para todos os ocupantes. Partindo para a sua mecânica, o motor que ele é equipado é 1.6 K4M, o mesmo usado também no Duster, Symbol e algumas poucas versões do Fluence que usaram esse motor 1.6. Ele já é flex e gera 95 cavalos com álcool e 92 cavalos com gasolina a 5.250 RPM. Ele tem 14,1 kg de torque com álcool e 13,7 kg de torque com gasolina a 2.850 RPM. O Sandero é relativamente leve e pesa apenas 1.055 kg. Com um câmbio manual de 5 marchas, ele consegue ter um bom desempenho para usar no dia a dia. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 11,7 segundos e atinge uma velocidade máxima de 174 km por hora. O Sandero tem um consumo muito bom, fazendo dentro da cidade 7 km por litro com álcool e 9,2 km por litro com gasolina. Na rodovia, essa média passa para 9 km por litro com álcool e 12,5 km por litro com gasolina. O Sandero também é muito confiável e tem uma manutenção muito barata. Um Renault Sandero Privilege do ano de 2011 custa em média entre 25 e 32 mil reais. O Chevrolet Classic sempre foi uma opção bem racional no mercado de usados. Tem uma mecânica muito fácil de manter, um bom consumo e um preço ok. Na verdade, essas características também acompanham outras linhas de entrada da Chevrolet, como Corsa e Corsa Wind. São carros duráveis e muito fáceis de manter. Por isso, como um sedã simples para a família, muitas pessoas acabam escolhendo o Classic. E realmente, dentro da proposta, ele é uma boa opção. Mesmo sendo um sedã, não espere tanto espaço interno e um porta-malas, já que é um carro bem pequeno. Ele tem apenas 390 litros no porta-malas, é só ok mesmo, parece até porta-malas de hatch compacto. E é um carrinho bem simples, dependendo do ano você tenta encontrar ele equipado com ar-condicionado, freio ABS, o duplo airbag e alguns outros equipamentos. Ele usa um motor 1.0 GM Família 1. Esse motor é flex e gera 78 cavalos com álcool e 77 cavalos com gasolina a 6.400 RPM. Ele tem 9,7 kg de torque com álcool e 9,5 kg de torque com gasolina a 5.200 RPM. Ele é equipado com um câmbio manual de 5 marchas e ele é muito leve, ele pesa apenas 905 kg, o que dá um bom peso-potência para ele.
Então, mesmo ele usando o motor 1.0, ele tem até boas acelerações dentro da proposta dele. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 13,6 segundos e atinge uma velocidade máxima de 166 km por hora. Em relação ao consumo, dentro da cidade ele faz uma média de 7,4 km por litro com álcool e 10,4 km por litro com gasolina. Na rodovia, essa média passa para 9,2 km por litro com álcool e 13 km por litro com gasolina. Um Corsa Classic 2011 custa entre 20 e 30 mil reais. Os modelos mais antigos, garimpando bem, você encontra até a partir de 15 mil reais. O Renault Symbol é um carro familiar, com bons equipamentos, espaço interno e um porta-malas gigantesco. Eu até acredito que seja uma opção até melhor que o Classic. A manutenção pode ser até um pouco mais cara, mas vale a pena, pois você vai levar um carro um pouco mais refinado para casa. A mecânica que ele usa é exatamente a mesma do Sandero, que eu comentei anteriormente, e do Clio, o que garante um carro bem robusto, econômico e com uma manutenção muito barata. Ele tem 4 versões e a que eu recomendo é a topo de linha, a Privilege, já que tem todos os equipamentos de série. Para um carro de entrada, do ano dele, ele é bem equipado. Vem com os airbags frontais, o ABS, o ar-condicionado, vidros, travas e retrovisores elétricos, o alarme, a chave com comandos, regulagem de altura do banco do motorista e do volante, computador de bordo e alguns outros equipamentos. Para um carro compacto, ele é até bem equipado para a época. Além disso, o Symbol se destaca também no espaço interno. Ele tem um entre-eixos de 2,47 metros, que apesar de não parecer muito, é bem aproveitado. E esse entre-eixos um pouco menor traz a vantagem de ter um porta-malas bem grande, com 506 litros. Partindo para a mecânica, o motor que ele usa é um K4M, bem simples e durável. É um motor flex que gera 115 cavalos com álcool e 110 cavalos com gasolina a 5.750 RPM. Ele tem 16 kg de torque com álcool e 15,2 kg de torque com gasolina a 3.750 RPM. Ele usa um câmbio manual de 5 marchas. Considerando que o Symbol pesa pouco mais de 1.000 kg, o desempenho dele também é bem satisfatório. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 9,9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 187 km por hora. E o consumo dele também é muito bom. Ele faz dentro da cidade com álcool 7,5 km por litro, já com gasolina 10,8 km por litro. Na rodovia, essa média passa para 8,4 km por litro com álcool e 12,8 km por litro com gasolina. A mecânica dele é bem simples e durável, com um custo baixo de manutenção. Como é uma mecânica popular, as peças você vai encontrar facilmente também. Um Renault Symbol 2010 tem preço médio entre 20 e 25 mil reais. Para fechar a lista de hoje, eu escolhi o Ford Ka MK2. Ele não é aquele modelo conhecido como baratinha de primeira geração, mas também não é o de terceira geração, que é bem popular hoje no Brasil. Esse modelo aqui fica até um pouco mais esquecido no mercado de usados e é uma baita opção para quem quer um carro bem versátil para usar no dia a dia. Você encontra versões bem completas ou não, com motor 1.0. Já com motor 1.6, todas são bem completas. Para quem precisar de mais economia, 1.0 é mais vantajoso. Existe uma diferença, não é tão grande em relação ao 1.6, mas existe. Então, se você quer um máximo de economia, vai com 1.0. Se você pode abrir um pouco mais da economia e ter um desempenho um pouco melhor, a minha dica é pular direto para 1.6. O 1.6 é bem divertido. Estamos falando do mesmo motor que equipa o Focus, por exemplo, que é um carro pesado, só que o K pesa menos de 1.000 kg, então você vai ter um desempenho bem divertido. O motor que o Ford Ka usa é 1.0 Flex, o Zetec Rocan, que é muito robusto, você só tem que ficar atento mais na parte de arrefecimento. Fora isso, é um motor bem legal. Ele gera 72 cavalos com álcool e 63 cavalos com gasolina a 6.000 RPM. Ele tem 9,3 kg de torque com álcool e 8,9 kg de torque com gasolina a 4.750 RPM. O câmbio dele é um manual de 5 marchas. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 15,2 segundos e atinge uma velocidade máxima de 160 km por hora.
Não é um carro que prioriza o desempenho nessa versão, mas sim o consumo. Ele faz dentro da cidade 7,4 km por litro com álcool e 9,3 km por litro com gasolina. Já na rodovia, essa média passa para 10,6 km por litro com álcool e 13,8 km por litro com gasolina. O Ka é um carrinho bem honesto e uma opção interessante como carro para a cidade. É robusto e bem fácil e barato de manter. No Ford Ka 1.0 2010 está na faixa de R$ 18 mil, no máximo R$ 22, R$ 23 mil, dependendo da versão e dependendo do que ele está equipado. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários se você levaria alguma dessas opções ou se você levaria outra opção que eu não comentei no vídeo de hoje. Forte abraço, valeu e fui!